Fala galera, vamos com mais um capítulo desse nosso estudo bíblico bacana demais, tá? A gente já tá no finalzinho dele, a gente já tá quase finalizando. Hoje nós vamos estar falando sobre duas armas, beleza? E sem delongas, sem demora, já vamos pro texto pra gente ser bem objetivo nesse vídeo, beleza? Em Efésios 6, no verso 17, diz o seguinte: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito. Galera, capacete da salvação. O que um capacete te protege? A cabeça, a mente, certo? Então por que Paulo aqui na carta aos Efésios ele está falando sobre a gente usar o capacete da salvação? Nós precisamos ter em mente que nós somos salvos. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos guardados pelo nosso Deus, nosso Pai. Então, quando nós temos isso em mente, cara, eu sou salvo, eu não pertenço a esse mundo. Você lembra quando eu falei sobre os enganos da riqueza, sobre as distrações desse mundo? Você lembra? Eu falei sobre isso. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos sendo atacado pelo inimigo, né, o diabo tentando bombardear você sobre você precisa vencer nesse mundo, você precisa acumular riquezas nesse mundo, você precisa, né, conquistar. Então você precisa entender, cara, eu sou salvo, eu não pertenço a esse mundo, eu não sou cidadão desse mundo, certo? Então é por isso que Paulo está falando para a gente proteger a nossa mente com a salvação. Pense na sua salvação o tempo todo. Pense, né, tenha essa certeza que você é salvo, você não pertence a esse mundo. Então nós precisamos entender e blindar a nossa mente com isso, beleza? E a espada do Espírito. A espada, ela é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. E aí como que nós vamos usar a espada para essas duas funções, né? Aí eu vou usar o exemplo de Jesus, quando Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo ele usava a própria palavra para atacar Jesus, e Jesus defendia e atacava o diabo. Por exemplo, quando o diabo vira para Jesus e fala: se tu és filho de Deus, né, transforme essas pedras em pães. O que o diabo está fazendo? Ele está atacando Jesus usando a palavra, né? Ele está usando a palavra. Aí Jesus vira e fala o seguinte: nem só de pão viverá o homem. Jesus está usando o quê? Uma defesa. Ele está se defendendo contra o diabo usando a palavra. Quando o diabo ele vai e fala que dará todos esses reinos para Jesus, né? Se Jesus simplesmente se curvar e adorar ao diabo, né? Se prostrar e adorar o diabo, aí Jesus vem e ataca o diabo. Ele fala que está escrito o quê? Que somente a Deus adorará, né? Então, o que acontece? Às vezes nós vamos passar por situações, por exemplo, se eu estiver triste, eu leio a palavra e a Bíblia me diz o quê? Que a alegria do Senhor é minha força, sabe? Então, assim, a Bíblia, quando você vai lendo a Bíblia, quando você vai lendo a palavra, ela vai te alimentando, ela vai te dando munições para você combater as armadilhas do diabo, sabe? Para você combater as coisas, né? As armas, os dardos inflamados que o diabo tenta colocar na nossa vida. Então, nós precisamos dominar a Bíblia. Por quê? Porque a espada não adianta nada na mão de quem não sabe usar a espada. Você já viu aquela pessoa que pega a espada, não tem jeito pra coisa, fica ali tentando, mas não sabe manusear a espada? Então qual é o segredo da espada? É saber manusear. Uma espada na mão de quem sabe manusear, ela se torna uma arma imbatível, entende? Então nós precisamos entender isso. Uma arma na mão de alguém que não sabe usar não adianta nada. Então não adianta você ter uma Bíblia e você não sabe manusear, se você não souber manusear. Então o que eu aconselho você, o que nós precisamos entender e aprender? A manusear a Bíblia. Nós precisamos meditar, aprender, nos aprofundar, estudar, meditar dia e noite. Por quê? Porque quanto mais nós aprendemos sobre a Bíblia, mais nós temos aptidão para usar ela contra
o diabo e contra nossos inimigos, sabe? Como eu falei, nós não lutamos somente contra o diabo, nós temos vários inimigos e nós precisamos carregar a nossa arma, nós precisamos de munição contra esses inimigos. Beleza, galera? Quero que o vídeo fique bem curtinho, tentei resumir o máximo aqui. Se você não assistiu os outros vídeos, te convido a assistir desde o início. Também está no YouTube, né? Aqui no YouTube, no Instagram. Enfim, se você ainda não me segue, segue as minhas páginas na rede social, beleza? E vamos que vamos. O próximo vídeo já vamos estar finalizando esse estudo aqui. Beleza, galera? Grande abraço, fui!